Glória a Deus. Eu desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Queridos e amados, é com muita alegria que venho nesta noite participar desta bonita festa e quero, em primeiro lugar, tributar ao nosso Deus toda honra e toda glória. Quero, especialmente, louvar ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele tão nos concede de estarmos ministrando nesta noite, nesta festa tão abençoada. Quero atribuir a minha gratidão ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Isaías Cardoso, sua mãe digna esposa, pastora Elizabeth, Betinha, conhecido com muito carinho, pastor vice-presidente deste campo, pastor Pedro, sua mãe digna esposa, irmã Creuza, a todos, pastor Tiago, Thaisa, Deus abençoe a todos os pastores em minha retaguarda, os companheiros de ministério aqui à minha direita, suas respectivas esposas, Deus abençoe cada um dos senhores. A nossa igreja ali do Paraguai, que trouxe uma representação, Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Sem perca de tempo, de pé da maneira que estamos, vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do verso de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero também saudar com a paz do Senhor aos nossos amados que nos acompanham pela internet. Inclusive, a minha esposa não pôde me acompanhar na noite de hoje e está com a minha filhinha ali assistindo pela internet. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do verso de número 1. Todo aquele que localizou a epígrafe do texto, verbalize comigo dizendo amém. Assim está escrito em minha versão. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Pode tomar seu assento por bondade, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, quero pedir com muito carinho e com muita dedicação, evite conversas paralelas, evite transitar pela igreja, a não ser que seja de extrema urgência. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Prometo ser fiel ao tempo e não se tornar cansativo mediante a festa se estender até ao domingo. Glória a Deus. Queridos, por bondade, olhe para este crente que está do seu lado e repita em alto e bom som nesta noite comigo. Diga bem forte para ele: ainda há propósito no fim. Dá para ficar melhor. Diga: ainda há propósito no fim. Glória a Jesus. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28, sendo o seu último capítulo deste livro, vai trazer a menção da história do apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, que mais tarde conhecido como Paulo, vindo da década de 5 depois de Cristo até em meados de 67 depois de Cristo, aproximadamente vivenciou uma vida de 62 anos, em base aproximadamente. Tinha profissão inicial de fariseu e perseguidor dos cristãos. Depois se tornou fabricante de tendas, se tornou apóstolo e missionário cristão. A sua origem veio de Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Era cidadão romano. Paulo começou seguindo e perseguindo aos cristãos, acreditando que estavam desviando do judaísmo.
No caminho para Damasco, teve uma visão de Jesus, Atos capítulo de número 9, o que o transformou completamente a sua vida. Tornou-se um dos principais pregadores e propagadores do Evangelho, especialmente entre gentios não judeus. A missão e contribuição deste homem foi não tão somente pregar a palavra, como também fundou várias igrejas no Mediterrâneo, incluindo na Grécia, Ásia Menor e Roma. Escreveu cartas que fazem parte do Novo Testamento, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, entre outras. Suas cartas tratam de doutrinas cristãs, ética e espiritualidade, sendo referência central do cristianismo. No capítulo anterior ao que lemos, o capítulo de número 27, ele enfrenta uma terrível tempestade. Se você perceber na leitura do texto do capítulo anterior, você vai perceber que a tempestade é terrível. Ele está dentro de uma embarcação com muitos homens, prisioneiros, soldados, comerciantes, e diante de uma viagem a destino de Roma. Paulo vai enfrentar diante do itinerário de sua viagem uma tempestade terrível. E essa tempestade é tão terrível que ela é conhecida como Euroclidão. A palavra Euroclidão, do grego Eurakilon, aparece em Atos capítulo 27, versículo de número 14, e tem um significado meteorológico e simbólico muito interessante. Euroclidão é com a combinação de duas palavras gregas. A primeira, euros, que quer dizer vento do leste ou sudeste, e cludon ou clidon, ondas agitadas, tempestade, mar revolto. E esta grande tempestade, incluída com ventos fortes e grandes ondas, fez o barco quebrar e afundar. Mas mediante a esta perseguição da tempestade, a embarcação que Paulo estava, não morre ninguém. Atos capítulo 27, verso 22, Paulo vai expressamente falar para a tripulação dizendo: o anjo de Deus me apareceu e disse, por causa do propósito, por causa da tua vida, o barco se quebra, o barco vai afundar, mas não vai morrer ninguém. Eu quero pedir por bondade que você me auxilie nesta noite e deixa Deus utilizar a tua boca neste lugar. Olhe para este crente cheio do Espírito Santo ao seu lado e diga para esta pessoa: a tempestade pode te alcançar. Diga bem forte: a tempestade pode te alcançar. Diga: a tempestade pode quebrar o barco pode quebrar, o barco pode afundar, mas a vida não se perderá. A vida não se perderá. Eu profetizo esta noite que Deus manterá a vida na tua casa. Deus guardará tua família nesta tempestade. Deus guardará teu ministério nesta tempestade. O barco pode até quebrar, pode até afundar, mas quem está dentro tem promessa e propósito, não morre. As ondas quebram o barco, afundam o barco, mas quem está dentro do barco, se tem promessa de Deus, não passará pela morte antes que a promessa se cumpra. Deus tem uma Roma para você chegar. No meio do caminho você não vai ficar, no meio do caminho você não vai parar, no meio da estrada você não vai desistir. Tem uma Roma para você chegar, e a palavra dele será cumprida mediante a sua obediência. Aleluia. Paulo não chega em Malta por escolha. Você vai perceber que o capítulo anterior vai mostrar que Paulo vai chegar em Malta por causa de uma tempestade. A ilha era desconhecida, fria, parecia o fim, mas foi ali que Deus começou um novo capítulo
título. Deus não prometeu ausência de tempestade, Ele prometeu chegada no destino. Vou ratificar: Deus não prometeu ausência de tempestade, Ele prometeu chegada no destino. Ei, meu amado, minha amada, estamos comemorando esta noite 69 anos da Assembleia de Deus nesta cidade. Oxalá, se nós estivéssemos as experiências que muitos dos nossos irmãos passaram, mas eu tenho certeza que quem entra nesta embarcação não entra pensando em parar no meio do caminho, não entra nesta embarcação pensando em desistir no meio do caminho. Imagine só, se Jesus chama os discípulos para o barco e Jesus falasse: vamos passar para o lado de lá, mas Jesus falasse da tormenta, Jesus falasse do vento, Jesus falasse das ondas, com certeza muitos discípulos não aceitariam. Eu estou pregando para pessoas esta noite que, quem sabe, quando Jesus te chamou, te salvou, te lavou e te deu uma chamada, imagina só, Jesus te prometeu um destino, você vai chegar lá, mas imagina se Jesus avisasse para você: olha, logo mais ali na frente vai ter um falador no teu ministério, você vai caminhar poucos dias, vai levantar uma panelinha contra a tua vida, vai ter tanto sofrimento, enfermidade, angústia, perseguição, vai ser vento contrário, ondas contrárias. Com certeza muitas pessoas não entrariam neste barco, mas deixa eu te falar uma coisa: Ele não te enganou e não me enganou. Ele disse: entra no barco e você vai chegar em Roma. Ele não prometeu que não passaria por tempestade, mas Ele garantiu que você chegaria. Levante a sua mão por bondade por alguns minutos, e eu vou liberar uma palavra profética nesta noite. Muitos que pregaram neste lugar suaram a camisa, plantaram, estiveram aqui de porta em porta nesta cidade, dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza o homem com o Espírito Santo e breve voltará. Hoje você está aqui é graças a uma geração que entrou nesse barco, aguentou o levante do inimigo, aguentou o vento contrário, aguentou a onda grande e não desistiu e não parou. E por isso estamos aqui. E esta geração que passou prega na nossa vida dizendo: não pare, não desista. O vento é grande, a onda é grande, mas tem uma Roma para você chegar. Pega na mão desse crente que está do teu lado, chacoalha ela aí, e diga: não pare, não desista, tem uma Roma para você chegar. Não pare, não desista, tem uma Roma para você chegar. Está difícil, está angustiante, está querendo desanimar, mas esta noite o Espírito Santo... Tem renovo de Deus, tem renovo de Deus, tem renovo de Deus, tem renovo de Deus, tem renovo de Deus. Levante a sua mão por alguns minutos e coroe Jesus de glória nesta noite. Aleluia. Você pode estar preso, ferido, cansado, mas se Deus tem uma Roma para você, nenhum vento contrário vai te parar. Aleluia. Os ventos pareciam contrários, na verdade só pareciam, porque os ventos contrários na verdade eram ventos direcionais. Diga bem forte: ventos direcionais. Há tempestades que te empurram para o teu destino. O ato e a questão, o fato de você atravessar a tempestade não quer dizer que você está fugindo do caminho, não quer dizer que você está distante da promessa. Quer dizer que a tempestade faz parte do propósito de Deus na tua vida. O naufrágio não é o fim, faz parte do plano. Se a embarcação afundou, é porque o propósito já não cabia neste barco. Eu vou repetir:
Se o barco quebrou, é porque o propósito já não cabia neste barco. Se as ondas foram maiores do que o barco, só não foram maiores do que a promessa de Deus na tua vida. Esse barco pode quebrar, meu filho. Esse barco pode afundar. Não tem problema. Às vezes é porque o barco não comporta o propósito de Deus na tua vida. Deixa o barco quebrar, deixa o barco afundar, mas ele vai manter a promessa. Atos capítulo 28, verso 1 diz: e havendo escapado, souberam então que a ilha se chamava Malta. A ilha citada é a mesma ilha, Malta, da atualidade, situada entre a Sicília, na Itália, e a costa da África. No tempo do apóstolo Paulo, ela era conhecida pelos romanos como Melite, do grego, nome que vem de uma palavra significa mel, provavelmente por causa da abundância de abelhas e da produção de mel na ilha. A ilha estava sob domínio romano no século I depois de Cristo, exatamente como descreve o livro de Atos, o primeiro da ilha, citado em Atos 28:7, chamado Públio, provavelmente era o governador romano local, que em latim se traz a conotação de primus militae. O local tradicional do naufrágio de Paulo ainda pertence e é conhecido como a Baía de São Paulo, no norte da ilha de Malta. Há inclusive uma estátua em homenagem ao apóstolo ali. Aleluia. O texto vai evidenciar que a ilha era Malta. E quando eles chegam na ilha, e todos sobrevivem mediante a palavra do céu, porque o barco se quebra, o barco afunda, mas quem estava com Paulo no propósito segue firme. O que eu entendo aqui é que quando Deus promete, Ele cumpre. Pastor, e se na embarcação tivesse alguém que não sabia nadar? Não me pergunte como ele chegou em Malta, mas eu só sei que ele chegou. Não me pergunte como, não pergunte como a Deus, não pergunte como será, como vai ser, quando vai ser. Somente confia em sua palavra e você chegará. Aleluia, aleluia. Os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. A palavra no original usada é barbarói. A palavra barbarói não tinha o mesmo sentido pejorativo moderno de selvagem ou incivilizado. A etimologia da palavra bárbaros era usada pelos gregos, depois passou a ser usada pelos romanos para designar qualquer pessoa que não falasse grego ou latim. Era uma palavra onomatopaica. Os gregos diziam que as línguas estrangeiras soavam como bar, 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 e por isso o termo barbarói, ou seja, bárbaro, estrangeiro, não helênico, não romano. Os habitantes da ilha de Malta, chamado de melitenses, falavam a língua púnica, que era de origem fenícia, nem grega e nem latina. Portanto, do ponto de vista de Lucas, o autor de Atos, os malteses eram bárbaros, simplesmente por não falarem o grego ou o latim. Aleluia. Mediante a este contexto, quando a tripulação chega na ilha, gera uma preocupação com os nativos, devido à chuva, devido ao forte frio. Então a atitude de acender uma fogueira revela o cuidado com a vida de quem chega. Pastor, a terminologia em algumas versões vai falar bárbaro, outras versões vai falar povo, vai falar de nativos. A palavra nativo vem de origem dizendo uma região de um povo primitivo de um lugar. Quer dizer que é uma nação que chegou primeiro, é um povo que chegou primeiro, é uma geração principal do ambiente que estava. Quer dizer que aqueles que estavam na ilha, os nativos, olham a tribulação de quem chega do vento, de quem chega da tempestade, diz: precisamos tomar uma atitude. Eu louvo a Deus esta noite. Por quê? Porque há 69 anos atrás alguém acendeu a fogueira em Foz do Iguaçu. Eu louvo a Deus porque
homens e mulheres cheias do Espírito Santo vieram a esta cidade, percebendo a necessidade deplorável de uma turma que chega do frio, de uma turma que vem, uma geração enfrentando tempestades. Aquele povo que muitos deles não estão mais entre nós, e muitos de cabelos grisalhos. Esta noite eu louvo a Deus, porque esta geração viu uma geração morrendo, viu uma geração apática, viu uma geração perdida, e disse: precisamos fazer alguma coisa por Foz do Iguaçu. O que? Acende uma fogueira. O fogo era essencial para a manutenção da vida daqueles que estavam saindo do mar. A hipotermia era algo de milésimos de segundo para matar. Diga, uma primeira geração se preocupou com a vida de quem está chegando e acendeu uma fogueira. Aleluia. Fogo aceso, constância de vida, essencial para evitar a hipotermia. A geração que passou nos trouxe para perto do fogo, nos trouxe esperança. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 ao 12. Nós entramos em casas que não edificamos, comemos de vinhas e olivas que não plantamos. João capítulo 4, versículo 38. Os outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Isso significa que ninguém começa do zero. Cada geração é chamada a dar continuidade à obra de Deus. Iniciou por outras mãos. Só estamos aqui hoje por causa da oração dos nativos aqui. Só estamos aqui hoje por causa da luta de uma geração que enfrentou açoites, perseguições. Só estamos aqui hoje porque uma geração construiu, acreditou, e mesmo sem ver resultado, olha a gente aqui. Levanta a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão por alguns minutos. Você é semente. Você é semente. Você é semente do Evangelho. Você é resultado de uma geração que acendeu a chama e não se perdeu nessa tempestade. O que me chama a atenção, pastor Isaías, os nativos acendem a fogueira, e quando eles acendem a fogueira, quem está saindo da tempestade vem para perto, aquece a alma, e aquecendo a alma, eles começam a perdurar constância de vida. Fogo representa manutenção de vida. São 69 anos, mas essa chama não pode se apagar. Alguém acendeu, mas outra geração precisa manter. Domenência, ela para canto que minência forga. Está na hora de entender o propósito de vida. Está na hora de se levantar geração e entender que uma geração acendeu, mas nós precisamos manter até Jesus voltar. Aleluia. Eles estão sentados ao redor da fogueira, quase morreram, estão sendo aquecidos. Mas quem tem propósito de Deus na vida não aguenta ficar parado. A tempestade não para quem tem propósito. Quase morte não para quem tem propósito. A frieza não para quem tem propósito. O medo não para quem tem propósito. Rachandará. Paulo entendeu a responsabilidade. Ele quase morreu. Ele passou por um náufrago, mas ele toma uma posição dizendo: esse fogo precisa de combustão para permanecer aceso.
Paulo, como atitude, e buscar mais combustão para o fogo. A terra não era dele, ele não conhecia o lugar, ele tinha acabado de enfrentar uma tempestade, mas decide colocar o propósito acima de suas necessidades e dificuldades. Eu tenho uma palavra para a minha geração aqui essa noite. Chega de dar desculpa para o chamado, chega de dar desculpinha para o céu, chega de dizer não posso, não tenho, a faculdade vem primeiro, vem não, o propósito é maior. Eu tenho uma palavra para a nossa geração. Deixa de colocar a tua necessidade acima do propósito de Deus. Deixa de colocar as dificuldades da vida acima do propósito de Deus. Levante a mão. Está na hora de tomar atitude. Tem gente precisando desse fogo, e esse fogo precisa se manter aceso. Diga: eu tomarei atitude, eu buscarei gravetos, eu irei. Eu não conheço, mas eu irei. Não há vielas abertas, mas eu vou abrir. Eu vou na faculdade, eu vou na escola, eu vou na rua, eu vou na ponte, eu vou aonde precisar, ruas, becos e vielas. Tem graveto precisando de você. Quem tem propósito, o diabo faz de tudo para paralisar. Paulo se levanta, e em meio à chuva e à tempestade, ele entra dentro da ilha de Malta. Estava escuro, chovendo, frio, e ele começa a procurar graveto. Agora aqui é um negócio difícil, porque se está chovendo e está frio, madeira molhada não pega fogo. Isso quer dizer que ele se dedica tanto para buscar madeira seca. Ah, mas eu já vou para o ensaio, pastor. Eu já vou no culto aos domingos. Isso é madeira molhada, meu filho, todo mundo pega. Está na hora de fazer diferente. Entra nessa ilha adentro. Vem conhecer a ilha por dentro, deixa de ver por fora. Está na hora de você ver o céu por dentro, deixa de contemplar por fora. Está na hora de você viver milagre por dentro, deixa de ouvir falar testemunho. Está na hora de você contar o seu testemunho. Eu me preocupo, porque não tinha cultos antigamente que não tivesse falta de testemunhos, fotos, milagres, batismo. E parece que a nossa geração está buscando madeira molhada. Está na hora de entrar um pouco mais nessa ilha. Quando Paulo agarra um feixe de lenha, eu já estou concluindo, ele vai se aproximando do fogo, mas aqui está um porém. O ideal de Paulo é buscar graveto, não cobra. Paulo não sai do seu lugar da fogueira buscando confusão com serpente. Ele vai atrás do propósito dele. O problema é que a cobra estava no meio do caminho de Paulo. Não desafie o diabo, não queira briga com ele, mas se ele estiver no meio dos fechos, só vai restar fogo para ele. Ilha de Malta, havia 4 espécies de cobras, pastor. Eu vou ser bem breve. Na região das ilhas de Malta, incluindo gozo e comino, existem apenas 4 espécies nativas de cobras terrestres registradas. Primeira, eu não vou falar os nomes aqui científicos, mas dentre essas 4 eu vou me ater a cat snake, que é a Telecospus phallax, que pelas as suas características era uma cobra pequena, no máximo de 80 centímetros, fininha, coloração de madeira. E no extremo frio, ela enrijecia os músculos, parecia graveto, mas era cobra.
no meio de graveto, parecia graveto, estava paralisado igual graveto, mas era cobra. Cuidado, não é porque está na mão de Paulo que o graveto é bom. No meio do graveto também tem cobra disfarçado. Paulo não vai atrás da cobra, mas pega os fechos. A cobra estava no meio. E na passada de Paulo, se aproximando do fogo, o calor do fogo começa a descongelar a cobra. Ela começa a ficar mais flexível. E as cobras são animais de sangue frio, ectotérmicos. O que significa que a temperatura do corpo delas depende diretamente do ambiente. Ela não produz calor interno como a gente. Então ela depende do ambiente. É por isso que no frio ela congela, não consegue se aquecer. Quando ela chega perto do fogo, cobra não gera frio, porque ela é fria, mas não gera frio. Quando chega perto do fogo, ela se sente ameaçada. E como é que uma cobra reage em meio à ameaça? Atacando. Quando Paulo se aproxima do fogo, ela volta a sensibilidade, a flexibilidade. E quando ela sente a ameaça do fogo, porque cobra não gosta de fogo. Vou repetir, cobra não gosta de fogo. Cobra não gosta de fogo. Serpente venenosa não gosta de fogo. Se você tiver uma vizinha que é uma cobra, aumenta o fogo na tua casa, não vai bater boca, não vai colocar nas redes sociais, aumenta o fogo, porque cobra não gosta de fogo. Se você está na igreja e tem galho disfarçado que é cobra, não é galho, aumenta o fogo e ele vai sair de lá. Pastores com temor e tremor, não precisa se impor, não precisa falar grosso, não precisa puxar tapete, não precisa envergonhar, só basta aumentar o fogo que a cobra vai embora. Não somos cuidadores de cobra, somos cuidadores de fogo. Tem alguém aqui nessa noite cuidador de fogo? A tua prioridade é o fogo, esqueça a cobra. A tua prioridade é graveto, esqueça a cobra. Deixa a cobra se queimar sozinha. Já deu meu tempo. Quando Paulo vai chegando próximo do fogo, a cobra acomete a sua mão e ela fica pendurada na mão de Paulo. Aí a turma, esperando a queda de Paulo, mas Deus usa a sua sobrevivência como testemunho. Deus permite o ataque, mas não permitirá o efeito posterior. Vai doer, mas faz parte do propósito. Vai machucar, vão te ferir, vão atacar, mas caído você não cai. Ferido pode até ferir, mas parar de trabalhar você não para. Te paralisar não conseguem. Podem até te machucar, mas não vão acabar com o propósito de Deus na tua vida. Deus transforma a ferida de Paulo em cura para outros. Para concluir, o pai de Públio estava enfermo e Paulo ora e ele é curado. Logo toda a ilha vem até ele para ser curada. Paulo foi parar ali por causa de uma tempestade, mas Deus transforma a tragédia em ministério. O lugar do teu sofrimento pode ser o lugar do alívio de outro. A ferida que você tem hoje será a cura de outras pessoas amanhã. Eu tenho
uma palavra de Deus para você. Deus nunca desperdiça dor. Eu vou repetir: Deus nunca desperdiça dor. A dor que é gerado em você vai gerar alívio em outra pessoa. Fica de pé nesta noite. O que doeu em você vai ser motivo de cura para outra pessoa. 3 verdades e eu fecho a Bíblia. Primeiro, o naufrágio te leva para onde Deus quer. Não queira controlar o barco. Não queira controlar a tempestade. A tempestade não é te tirando do propósito, mas a tempestade faz parte dele. A mordida não mata quem tem promessa. E terceiro, a ferida vira ministério. Diga forte: a ferida vira ministério. Estamos vivenciando 69 anos desta igreja, e eu acredito que para o ano que vem, aos 70 anos desta igreja, terá muitos ministérios aflorados aqui. Porque o que está te ferindo hoje, te machucando hoje, te atacando hoje, será resultado do teu ministério amanhã. Amanhã eu vou liberar a palavra e recebe quem acredita. Eu acredito em uma geração que não vai deixar o fogo se apagar. Eu quero saber nesta noite, com a permissão do nosso pastor, onde está a primeira vida para aceitar Jesus? Você que viveu muito tempo no meio da tempestade, no meio do frio, e quer se aproximar do fogo, esse é o momento. Tem chama para você viver. Tem algo novo de Deus para você viver. O fim ainda tem propósito. Ainda tem propósito no fim. Era o último capítulo de Atos. Paulo está caminhando para a morte, mas mesmo próximo do fim, tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. Onde está a primeira pessoa? Eu não posso me demorar, porque a hora já é avançada e eu quero ser fiel ao tempo. Onde está você que está se sentindo machucado, ferido, mas tem chamada ministerial? Corre aqui. Eu quero orar pela tua vida, vem. Você é um responsável para essa chama não se apagar. O diabo não pode te desanimar, o diabo não pode te entristecer. Vem rápido, vem rápido, rápido, rápido. 1 minuto para você chegar aqui, vem. Você que tem chamada, mas está desestimulado, querendo parar, querendo desistir, querendo largar o ministério. Você ainda nem começou e já quer desistir, meu filho. Aguenta o ataque da víbora, porque maior do que o ataque da víbora é o propósito daquele que te levou para Malta. Maior do que o ataque da víbora é aquele que mantém a chama acesa. Maior do que o ataque da víbora é manter a vida de alguém.